Olá a todos, meu nome é Wallace, eu sou desenvolvedor de software. Esse é o primeiro vídeo que eu trago aqui no canal. Esse canal tem como objetivo de falar de algo que eu gosto muito, que é programação, desenvolvimento de software. O intuito desse canal é ajudar pessoas e me ajudar como uma forma de praticar, né, os conhecimentos. A proposta inicial é resolver desafios nas plataformas como LeetCode, CodeGamer, HackerRanker, que são desafios que costumam fazer parte de processo seletivo de grandes empresas de tecnologia. É, Vamos começar com um nível mais básico e ir aumentando o nível de dificuldade com o passar do tempo. Eu vou deixar sempre um link na descrição do vídeo com o repositório no Git com a solução que for feita. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários que eu vou responder assim que possível. E o intuito é compartilhar conhecimento, né? Porque eu acredito que juntos somos mais fortes. Agora vamos para o código. Bom, aqui é a plataforma LeetCode, tá? Essa plataforma, ela é de teste, né? De, de lógica de programação, né? Utilizada aí por grandes empresas, como eu falei. Eu peguei aqui esse primeiro desafio, que é o desafio de pontuação máxima após dividir uma string, tá? Ele aqui está marcado como um nível mais fácil, ok? A linguagem aqui eu já escolhi Go, mas vocês podem escolher, tem várias, né? E aí você pode escolher a linguagem de programação que você quiser resolver. Mas nós aqui vamos resolver em Go. Então aqui começa a descrição do desafio, dado a string S, né? De zeros e uns, retorne a pontuação máxima após dividir uma string em duas substrings não vazias, tá? Então a gente vai ter uma substring na direita e uma substring na esquerda. A pontuação máxima após dividir a string é o número de zeros na substring da esquerda mais o número de uns, né, a quantidade de na substring da direita. E aqui ele vai dar um exemplo, né? Ele vai dar um input, né? Essa aqui é igual, vai dar essa string, né? Formada por 0 e 1. E o output vai ter que ser 5. E aí ele explica, né? Qual é a lógica, né? As possibilidades desde que a gente tem de dividir a string, né? Não vazias. Então começa aqui, né? Ele vai pegar a string e vai fazer a primeira divisão. Vai dividir para a esquerda, vai pegar o primeiro item, que é o zero, e os demais itens ele vai deixar na esquerda, na direita. Beleza. E aí, como é que vai ser a soma? A soma, o score, vai ser a quantidade de zeros na substring da esquerda. Então, aqui a quantidade de zero é 1, então ele foi e colocou 1 aqui, mais a quantidade de zero na substring na quantidade de 1 na substring da direita. Então, a quantidade de 1 na substring da direita, que é 1, 2, 3, 4, ele colocou 4 aqui. Então, 1 mais 5, 1 mais 4, 5. Resultado. E aí ele vai para a segunda forma de dividir essa string, que vai ser os dois primeiros itens na esquerda, os demais itens na direita. E assim sucessivamente, até que só sobre um item na direita. Então ele começa com um item na esquerda e termina com um item na direita, né? Como não pode ser vazio, esse aqui é o máximo, esse aqui é o mínimo, né? É... Beleza. Então ele vai dar aqui o exemplo. Então a gente pode começar a resolver o nosso problema. Aqui ele coloca a função, né, maximum score, que recebe como parâmetro uma string s e retorna um inteiro, que esse inteiro aí vai ser, né, a nossa pontuação máxima. Então eu entendo que a gente tem que percorrer, a gente tem que pegar cada item, né, dessa string e dividir, né? Começando botando aqui o primeiro item aqui, o primeiro caractere aqui, né? E os demais caracteres à direita. O primeiro caractere à esquerda e os demais à direita. Ok. Então, em Golang,
diferente de outras linguagens, em Golang, uma string não é um array, ele é um slice de byte, tá? É, eu posso trazer em outro vídeo uma explicação das diferenças de slice e de array, enfim, trazer exemplos. Eu não vou me aprofundar aqui para o vídeo não ficar longo e a gente sair do foco, tá? Mas em Golang, uma string, ela é um slice, tá? Então, para a gente interar, para a gente percorrer um slice, é como a gente faz para percorrer um array, né? A gente vai fazer um loop for, tá? Em Golang a gente pode fazer um loop for simples, como a gente já tem nas outras linguagens, né? Ou a gente pode usar o for ranger, tá? Mas nesse caso aqui, vamos começar com o for, né? O for loop mais simples aí, o mais usado. A gente começa aqui declarando o for, a gente precisa declarar aí o índice, né? E esse índice ele começa valendo zero, o valor inicial dele. Depois a gente vai colocar condicional, né? Esse loop for até que momento ele vai ficar ali, né? Valendo, funcionando. Então a condicional aqui, vamos pensar, a gente tem uma string, né? Cada item aqui, né, corresponde a um índice, né? Então, o índice começa em zero, então o índice zero, o valor é zero, o índice um, o valor é um, o índice 2, o valor é um, o índice 3, o valor é um, o índice 4, o valor é zero, o índice 5, o valor é um, tá? Então, o índice começa em zero, né, e vai até o final da string. A string aqui ela tem tamanho de 6 itens e o índice dela vai até 5. Então aqui a gente pode dizer que o i, enquanto o i ele for menor do que o tamanho dessa string, tá? Então a gente vai usar o len para retornar o tamanho. Então ele vai retornar aqui 6 nesse exemplo, tá? E o i vai começar a zero e esse loop vai ficar enquanto o i for menor, ou seja, o i aqui vai valer no máximo 5, tá? E cada final de loop, né, cada volta que ele der no loop, a gente vai botar i mais mais, ou seja, vai somar 1 ao índice, né? Beleza. Então aqui a gente já vai conseguir percorrer aí todo o slice, ok? Outro ponto. A gente agora vai começar a dividir, né, a nossa string. A gente vai precisar criar um slice chamado esquerda, tá? A gente vai declarar ele aqui e vai dizer que ele é a string, né? E para pegar uma parte, uma fatia desse slice, a gente pode usar dois pontos, tá? Esses dois pontos, quando a gente fala que ele antecede ao índice, a gente quer todos os itens do slice até aquele índice, mas não inclui o índice, tá? Então, dois pontos ele antes do índice, ele não inclui o índice. Então, aqui não vai poder ser zero, porque se eu colocar o i começando em zero, a primeira vez que for zero, todos os itens até o índice zero, sem incluir o índice zero, é vazio. E aqui ele diz que não pode ser vazia a substring, tá? Então aqui a gente vai começar com 1. A gente vai começar com 1, porque aí ele vai pegar o índice zero e vai colocar aqui, tá? Beleza. Aí depois a gente vai ter o da direita, né? A gente vai ter o da direita, vamos declarar ele aqui, beleza. E aí, para pegar todos os outros índices, a gente vai dar dois pontos depois do índice. Então, vai ser do índice, como eu não coloquei nenhum limite depois desses dois pontos, até o final
do slice, tá? E aí, nesse caso, ele inclui o índice, tá? Então, 2 pontos antes do índice não inclui o índice, 2 pontos depois do índice, ele inclui o índice, tá? Então, nesse caso aqui, ele vai estar incluindo 1, tá? Então, vai estar obedecendo aqui, ó. O primeiro índice veio para cá, o 0, né? Veio para a esquerda, e do 1 em diante foi para a direita. Então, dessa forma aqui a gente conseguiu dividir, tá? E quando for, né, deu loop, o i valeu 2 agora, quer dizer, aqui vai estar pegando todos até o índice 2 sem incluir o índice 2, né? Então, ele vai estar pegando aqui, ó, o 0 e o 1, ok? O outro 1 aqui ele não vai pegar, porque ele não vai incluir o índice 2. E na direita ele vai estar pegando do 2 em diante, ou seja, ele vai estar pegando, ó, do 2 em diante. Então vai estar batendo certinho, a gente vai seguir dessa maneira, tá? E com isso a gente vai conseguir percorrer todo o array, todo o slice. Beleza. Agora a gente vai precisar aqui contar, a gente vai precisar aqui agora percorrer e contar, né, quantos zeros nós temos na esquerda. Então a gente vai utilizar aqui agora uma outra forma de percorrer, né, de interar o slice, que é o for range, tá? Não tem uma regra, você pode usar a forma que você preferir, porém a forma mais comum de se usar é o forehand, tá? O que você mais vai ver em Go utilizando é o forehand. Então, beleza, eu vou vir aqui, estou percorrendo aqui para cada item, ele vai percorrer o slice left e para cada item desse que tiver dentro do left, ele vai retornar aqui o índice, tá? Mas como a gente não vai utilizar o índice, a gente vai colocar o underline e o V aqui que é o valor, né? Então, na primeira volta aqui, ele vai estar pegando aqui, por exemplo, 0, né? Então, esse V aqui vai valer 0. E aí, eu vou ver a condicional. Porque aqui eu vou precisar contar somente o que for 1, for 0, né? Beleza. E aí eu vou precisar guardar isso. Como eu vou precisar guardar isso, eu vou colocar aqui uma outra variável chamada zeros. Esse zeros começa com 0, né? E aí, para cada 0 que ele encontrar no slice da esquerda, ele vai somar mais um, né? Ele vai somar mais um. Então, ele vai vir aqui e vai somando mais um. E assim ele vai percorrer o da esquerda. Aí agora, no da direita, eu vou até copiar aqui, porque vai ser bem parecido o for. A gente vai fazer um outro laço for aqui, né? Para percorrer dessa vez o da direita. Tá? E aqui no caso da direita, a gente vai contar somente o que for 1. E aqui a gente vai precisar de uma outra variável para guardar o que for 1. Então, para cada um aqui, a gente vai precisar guardar, tá? Então, com isso, a gente já está conseguindo percorrer a string, está conseguindo dividir a string e está conseguindo contar a quantidade de zeros que tem na substring da esquerda e a quantidade de 1 que tem na substring da direita. Agora, o que a gente precisa fazer é isso aqui, né? O score. E o score ele vai precisar retornar. Então, a gente vai precisar retornar ele aqui fora, né, do for. A gente vai precisar retornar ele. Então, a gente vai fazer assim, ó, return. E a gente vai precisar dar um return nele aqui. Como a gente vai precisar dele fora do for,
Então eu vou declarar ele antes do for aqui, tá? Porque eu vou precisar usar essa variável. Se eu declarar ela dentro do for, eu não vou conseguir, ela não vai existir fora dele, tá? Então eu vou declarar o score aqui, começando em 0, ok. A gente vai retornar ele, beleza. Então veio aqui, percorreu todos os zeros, percorreu todos os 1 e somou. Depois que ele vai fazer, que ele fizer isso aqui, a gente vai fazer uma condicional. If, se score for menor do que zeros, zeros mais ones, se ele for menor, né, como eu quero o resultado só, eu quero mandar um maior, né, eu quero ver a maior condicional, então eu só vou atualizar esse score quando essa soma for maior do que o valor que eu tiver guardado aqui dentro. Então eu vou fazer score igual a zeros mais ones. Beleza, então ele veio aqui, ó, na primeira, tá? Então, ó, ele veio aqui na primeira, né? Pegou essa string aqui, tal, pegou o S, né? Entrou aqui. O I começou aqui em 1, né? Então ele percorreu até o 1, sem contar o índice 1. Então ele pegou só o 0 e botou aqui dentro do left, ok? Depois ele pegou todo o restante e colocou aqui na direita, ok? Beleza. Então ele veio aqui, vai percorrer o left, vai percorrer, né, o substring da esquerda, e para cada valor 0 que ele encontrar, ele vai somar mais 1. Nesse caso aqui vai ter só 1, então o valor vai ser 1, ok? No da direita, ele vai encontrar 1, 2, 3, 4. Então ele vai vir aqui e vai colocar os ones aqui vão ser 4, tá? Nessa primeira condição aqui, o score vale 0. Nós temos 0, nós temos aqui, né? Os zeros, que é 1 mais 4. Essa conta aqui dá 5. Então, como o score é menor que 5, ele vai vir aqui e vai botar 5 dentro do score, ok? Então, meu score vai ficar valendo 5. Todas as demais condições, a gente já tem aqui um exemplo, ó, que aqui vai dar 4, aqui vai dar 3, aqui vai dar 2, aqui vai dar 3. Sendo que como todas essas outras aqui são valores menores do que 5, o score não vai ser atualizado, ele vai continuar se mantendo 5. Então, quando eu retornar aqui, ele vai estar retornando o maior valor, ok? De acordo com o que ele pede. E é isso. A gente vai vir agora e vai testar aqui, tá? Você vai dar um run code aqui. Beleza, passou. Depois que passou, a gente vai vir aqui e vai dar o submit. Show. Passou, tá? É, né, o teste foi aceito. É isso, tá, gente? A gente resolveu aqui o nosso primeiro desafio, né? De maneira aí, um desafio um pouco mais simples, mas tem alguns conceitos, né, que a gente trouxe aqui da linguagem Go. Vou ver se depois eu faço um vídeo explicando a diferença aí, né, de array para slices em Golang, né, os conceitos que a gente tem ali. Vou ver se eu trago um vídeo separado explicando, dando exemplos sobre isso, tá? O link para o link para desse código aqui vai estar no Git, tá? Eu vou deixar aí embaixo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, que assim que possível eu respondo, tá? E obrigado a todos.